Hoje no Eu Podcast recebemos uma arquiteta que tem uma grande responsabilidade, a responsabilidade de tocar a maior feira do Vale do Taquari. Mas queremos conhecer quem é essa mulher que foi escolhida para este cargo tão importante aqui da nossa região. Né? Adriana Nunes Machado. Adriana, obrigado por ter vindo aqui ao podcast. Eu que agradeço, João, pelo convite. Fiquei muito feliz, né? E a gente poder trocar essa conversa assim, mais informal também. Eu acho que é bacana, né? As pessoas conhecerem os desafios e, quem sabe, inspirar mais pessoas a assumirem, né? Esses cargos aí de liderança. Acho que a gente precisa, né? Pessoas aí engajadas com tantas questões aí que a gente tem para encarar. E a gente quer conhecer um pouco mais a Adriana, né? Quem é essa mulher aí? Veio da onde? Natural de Lajeado, não? Eu sou natural de Lajeado, sim. Embora assim, né? Meu pai é de Arroio do Meio, minha mãe é de Estrela, acabei ficando aí no meio do caminho, Lajeado. Então, sou natural daqui mesmo. O teu pai, que trabalhou a vida, hoje é aposentado, né? Mas trabalhou muito tempo com mecânica. Não sei se esta é a origem dele. Sim, ele sempre trabalhou com mecânica automotiva, isso aí. Aí ele teve a PRDJ, a Multiauto, né? Trabalhou muitos anos na Fiat, em Lajeado também, né? Na época da Italianinho. Então, lá que ele começou, assim, a carreira. Mas desde muito cedo, né? Na época em que trabalhar bem cedo ali era muito comum, né? Desde os 12 anos lá ele trabalhava com mecânica. E achar uma profissão era muito importante, né? Às vezes trabalhava quase que achava que era de graça, porque queria aprender uma profissão, né? Vários já passaram por aqui e mencionaram isso, né? De que ter uma profissão era muito importante, né? Exato, eu acho que ele começa a criar valores do trabalho também, né? Eu acho que isso é muito importante, eu acho que... E aí a gente entra numa discussão, né? Se a gente comparar com a realidade de hoje, esse valor do trabalho, o quanto ele recompensa enquanto cidadão, né? Enquanto pessoa, enquanto nos traz propósito, eu acho que isso é muito importante. E teve uma época em que isso eu acho que era mais arraigado, hoje as pessoas já... não é que não exista, mas ela está num outro patamar de discussão e de pertencimento, eu acho que das pessoas, né? Eu já conversei com teu pai sobre, não exatamente sobre isso, mas muito próximo, e aí se fala muito o seguinte, de que não podia sujar a carteira. Então tu começava na profissão e tu ia até o final com aquela profissão, porque Deus o livre sujar a carteira, né? E hoje não, né? Hoje tu começa a trabalhar, tem uma outra possibilidade, totalmente diferente do teu ramo, tu sai sem nenhum problema, né? Exato, e olha que interessante, né? Hoje é totalmente o oposto para muita geração. Quanto mais experiências eles tiverem, mais eles entendem que têm propriedade do assunto ou conseguem experimentar situações diferentes. É uma lógica diferente, é uma vivência, são gerações, né? Geracional isso. Não é um problema, mas são visões totalmente diferentes, né? Boa, verdade. Na época de se construir essa carreira, quanto mais tempo na mesma empresa, nossa, mais qualificado Parabéns. tu eras. Hoje em dia parece que quanto mais experiências diferentes... Eu já fiz isso, aquele outro. A galera mais nova valoriza muito, né? Bom, teu pai então veio do ramo automotivo, isso, né? Aí. E a tua mãe? A minha mãe, ela teve um curso de letras, assim, quase concluído, né? Mas ela trabalhou muitos anos. Eles se conheceram, né? No ramo automotivo. Os dois se conheceram na Volkswagen Estrela, né? E ela trabalhou também lá como assistente administrativa e ela a vida inteira trabalhou nessa parte, auxiliando meu pai na administração e contabilidade da empresa, né? Então, os dois ali ela também se aposentou já. juntos. Hoje sim, Coisa boa. Agora, e Adriana, tu é arquiteta, por que esse curso, né? Teu pai de um ramo, tua mãe de outro, foi influência de alguém ou como é que era? E por que escolheu esse ramo? Então, na realidade, eu gosto de muitas coisas diferentes, né? E toda a faculdade, enfim, sempre gostei muito de estudar e gostar de estudar matérias diferentes. E a arquitetura foi a disciplina, assim, a formação que eu acho que reuniu essa multiplicidade, assim, sabe? E o fato de não ter rotina também, né? Eu acho, quando tu me pergunta se veio de algum lugar, eu tenho tanto o meu avô paterno quanto o meu avô materno, né? Ambos trabalharam com construção civil, né? Eram mestres de obra. Eu conheci só um avô, né? Só meu avô paterno, mas, enfim, né? Ele veio a falecer quando eu ainda era muito jovem, muito criança, não tive tanta convivência, mas eu acho que isso tá na veia também, né? O meu pai também, então, todos os prédios onde ele teve empreendimentos, onde ele teve a empresa, ele construiu, né? Ele, digamos, nunca alugou uma loja pronta, digamos, sempre empreendeu até construindo, inclusive. E muito envolvido ali na construção. Muito envolvido com a construção, né? A casa onde eu morei em Estrela, meu pai também ajudou a construir, junto com meu avô, então tem isso na veia da
construção. E talvez isso sim tenha influenciado. Mas eu sempre fui muito por conta dessa falta de rotina. Sempre tem um desafio novo, né? Na arquitetura, a gente sempre tem um cliente com uma necessidade diferente, é um espaço diferente, né? Tu vai atender usuários diferentes. Eu acho isso sempre me seduziu, sabe? Tu conhecer muitas pessoas com histórias diferentes, empresas com negócios variados. E aí eu tenho que me apropriar de entrar no mundo daquela pessoa, né? E aí, cada vez eu aprendo mais. E eu acho que isso sempre me seduziu dentro da arquitetura. Sabe, a primeira vez que eu participei de uma reunião contigo, eu fui cobrir essa reunião, né, pela empresa, e eu te vi falando, eu achei que tu fosse de outra área. Eu vou dizer daqui a pouco qual área que eu achava. Mas fiquei curiosa. Eu tenho até um palpite. Mas antes eu vou lembrar, esse programa, né, nós gravamos aqui na Oral Unique, que é um grande parceiro nosso, o Sicredi, desde o início. Um abraço, pessoal do Sicredi. A Caderode, né, sempre junto conosco. O Quicão, né, restaurante Quicão e Santa Clara Máquinas e Litistil. Sabe que profissão eu achei que tu fosse? Manda. Jornalista. Olha! Achei que tu fosse jornalista. Fala bem, te comunicava, não deixava muita dúvida, assim, falava com firmeza. Eu dizia, acho que é jornalista e tal. Aí depois, não, era arquiteta. Olha aí. Então, nunca pensou em cursar o jornalismo, não? Porque tu te comunica muito bem, né? Olha aí, tu sabe que jornalismo até não. Eu sempre gostei muito de escrever e de ler, né? Então, isso, tem poesias ali, o Jovem Poeta, né, do livro, eu sempre participei das edições, e enfim. Mas como o jornalismo em si, não. Sempre gostei da comunicação. Sempre gostei, sempre fui envolvida muito também com cargos de liderança desde o colégio, né? E eu acho que isso tudo auxilia também, né? Na questão da oratória, participei de concursos de oratória também, dentro da JCI, que eu participei também. Então, acho que tudo isso vai somando um pouquinho, sabe? Vai indo para um caminho. Agora, a arquitetura também, tu precisa entender um projeto que não é teu, né? Exato. E como esses dias, até para mim poder falar contigo, tive que ler, né? Porque eu não sou dessa área. Adoro. E aí, assim, como tu faz? Porque às vezes tu tem algumas características muito pessoais, assim, tu quer deixar o teu traço naquele projeto. E às vezes é muito diferente do que o cliente quer. Como tu concilia isso, Adriana? É uma excelente pergunta. Vamos lá. Na realidade, a gente tem muito presente dentro da Muran, né, do escritório, que, na realidade, quem vai morar lá são aquelas pessoas que nos contrataram. Então, a gente não tem um estilo impositivo, digamos. Eu não sou aquela pessoa que gosta de... Teve uma época que até o pessoal deixava as iniciais em algum projeto, né? De alguma maneira implícita. Ela não. Eu acho que quem tem que estar à vontade, a minha maior realização é que o cliente se sinta à vontade. A gente tem uma linguagem contemporânea, que a gente fala, né? Então, usa as materialidades atuais, usa um estilo muito mais voltado para, digamos assim, para uma linguagem moderna do que se vem fazendo. Eu não vou tentar reproduzir estilos antigos, né? Ou clássicos, né? Então, dentro de uma proposta. Agora, quem tem que estar feliz é o cliente e eu sempre vou argumentar com ele. Né? Não é que a gente vai impor, eu nunca imponho nada, eu sempre argumento de maneira bem persuasiva, né? Quando precisa, dentro daquilo que a gente acredita. Então, a nossa linguagem segue essa linha. Né? E as pessoas normalmente já entendem, né? Quando chegam na gente, entendem um pouco como a gente trabalha. A minha preocupação é sempre pegar na mão do cliente do início ao fim e fazer com que ele participe desse processo, que ele entenda isso, né? O importante é a clareza, né? A transparência no processo. E é ele que vai estar ali todos os dias, com a cor que tu escolheu, com a mobília que tu escolheu, com o design que tu escolheu. Se ele ficar meio em dúvida, não vai ser legal, né? Exato. A gente tem muita preocupação com isso e por isso que a gente tenta brifar da melhor maneira possível e mais completa possível no início, né? A gente tem um briefing lá que é mais voltado assim para o programa de necessidades, né? A rotina, entender bem a rotina do cliente. E outro é um briefing mais formal. Aí eu quero entender o que ele gosta. Né? Aí mais baseado em imagens e depois a gente junta e faz uma construção. Eu consigo criar uma linha ali do que realmente ele precisa e o que ele gosta. E com base nisso, às vezes a gente vira meio psicólogo, porque às vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer. Ele acha que quer uma coisa, ele quer outra, né? Então, assim, ou ele acha, ou ele deseja uma coisa, mas dentro da realidade dele, a gente precisa dizer que ele está precisando também de mais uma coisa. Então, isso tudo a gente vai criando e construindo junto, né? Tu fala isso, eu lembro que eu li uma matéria e dizia o seguinte, ó, de que antigamente se queriam casas grandes, altas, né, com escadas. Hoje, a nossa expectativa de vida está maior, 76,6 anos. Exato. Nós vamos durar mais tempo, vamos envelhecer, né, com mais tempo de aposentado, muitas vezes, do que trabalhando. Né, profissões e aí tu vai estar subindo e descendo escada, com problema talvez no joelho, no quadril. E aí eu vi que a arquitetura também mudou nesse aspecto.
Às vezes, eu quero uma casa, né, de 2 andares. Tem certeza? Tu já tem 60 anos, né? Isso aparece no teu escritório, não? Como é que tu lida com isso? Sim, aparece, digamos, né? Eu vou te dizer que também a acessibilidade evoluiu muito, né? Então a gente tem soluções, mesmo para quem deseja ter 2 pavimentos, né? A gente tem soluções aí que a gente tem trabalhado muito, inclusive apartamentos duplex, né? Que tem ali os 2 andares, de contar aí com uma plataforma elevatória, que é uma espécie de um elevador residencial ou um elevador residencial mesmo interno, dentro da própria unidade, né? Não é muito caro, não? Não tem. Hoje em dia ele já está bem mais acessível, principalmente as plataformas elevatórias. Então a gente consegue ter soluções que caibam no bolso né, do cliente e que atendam esse desejo. Porque o que acontece? Às vezes numa residência, tu tem um lote, o cliente não quer comprar um lote com um tamanho diferenciado, ele vai comprar um lote padrão. E ele também quer ter um espaço de pátio maior. E aí, se eu ocupar todo o lote, exato, com uma casa térrea, ele não vai ter o pátio que ele deseja, ele não vai conseguir colocar a piscina, o spa, ou ter um quiosque que ele deseja, enfim, né? E aí tu acaba tendo que subir. E aí, eventualmente, tu prevê, né? A gente tem trabalhado muito com isso, de prever, planejar expansões, planejar acessibilidade futura, já deixa a espera ali para uma plataforma, um elevador, as esperas de elétrica, o espaço, tudo bem certinho, já trabalha com essas previsões, né? Então, hoje, né, mais tão procurado, tem que ser terra. Pode ser de outra maneira isso. E tem solução para isso. Tem soluções, exatamente. Acessibilidade tem acompanhado aí, as tecnologias têm acompanhado essa evolução, isso é interessante. Talvez eu esteja errado, o que não é muito incomum, tá? Mas, olha só. Mas até os anos 90... tinha um padrão de construção no Brasil, pelo que li, tá? E aí tu que é da área vai me dizer se está errado ou não. E aí tinha um padrão de construção. A partir dos anos 90 começou a mudar e depois de 2000 muito. E agora tem mudado, né, de uma maneira sistemática muito grande o tipo de construção, material utilizado. E aí falava da olaria. As olarias praticamente estão, muitas na nossa região, fecharam, porque não se vende mais tijolo como vendia antes. Né? Mudou de fato, não? Tu que é da área. Então, vamos lá. Nós temos muito forte essa vocação aqui, né? É muito cultural isso. Então, se tu for para São Paulo, não existe essa cultura tão apegada à parede de tijolo maciça. Né? Porque é nosso? É muito nosso, é muito regional, porque justamente por conta da disponibilidade de olarias, né? Digamos, a região sul como um todo, né? Até Santa Catarina, quando a gente ingressa, indo pra praia, ver tantas olarias ali, enfim. Só na nossa região, nos últimos 2, 3 anos, 7 olarias fecharam. Então vê que o número é muito grande, né? Sim. Mas ainda tem bastante. Sim, exato. E algumas até foram afetadas aí, né? Por eventos climáticos e tudo mais. O que acontece? Por conta dessa disponibilidade, essa, digamos, solução, né, estrutural, ela difundiu bastante. E justamente o tijolo maciço acaba passando muita segurança para as pessoas, porque elas cresceram vendo construções como essa. E aí, quando veio o tijolo 6 furos, né, que foi digamos, que veio logo na sequência, assim, que as pessoas começaram a se ambientar. Algumas pessoas já ficavam até desconfiadas, mas não tem nada a ver, né? Assim, claro, com relação à estrutura, ela é só para vedação, né? Aí as pessoas já qualificavam a edificação por conta do mas se a parede maciça é melhor, né? Sim. Se criou muito essa questão da inércia, da materialidade, assim. Só que o que eu posso te dizer, hoje nós temos soluções como o steel frame, né, que é aquela estrutura com os montantes metálicos, né, as paredes de gesso acartonado ou placa cimentícia. Que se usa muito nos Estados Unidos. Que é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, tá? E são estruturas mais limpas, mais rápidas, né? Por exemplo, que a gente utiliza muito. Os pré-moldados vieram muito fortes também. O tempo tem sido muito importante na execução. Então, como elas dão mais agilidade de obra, né? São soluções que acabaram se disseminando mais agora. E a mão de obra também muda. Então, isso é uma outra questão, né? Mas não precisa entrar no assunto do desafio da mão de obra, que a gente vai longe. Mas falta muita mão de obra. Falta mão de obra, exato. E a mão de obra que nós temos hoje, ela ainda é muito habituada a trabalhar com o tijolo, né? Com a alvenaria de tijolo maciço ou furado. Então, o mesmo bloco de concreto. A gente, aos poucos, está migrando. Então, porque demanda uma mão de obra mais especializada trabalhar com steel frame, né? Essas edificações mais secas. Mas eu penso que é o caminho que não tem mais volta. Não tem mais volta, acho. Eu acredito que não, porque até pela questão da sustentabilidade em si também, né? Financeira e a questão, né, da extração, cada vez também se torna um pouco mais inviável, digamos assim, né? Mas quando tu bate numa parede,
ela cede. No tijolo maciço não, né? E a pessoa, não, é mais firme. Mas só que tem também que as paredes, como eu estou vendo o gesso acartonado, né? Vem que é a prova d'água, a prova de chamas, né? É acústico. Isso, nós temos placas com especificações diferentes que atendem a cada tipo de necessidade. Tu vai trabalhar um box inteiro de banheiro com placa, né? Sim. Impermeável. Impermeável. Então, é totalmente possível. E ainda aplica a cerâmica em cima, o porcelanato em cima. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E ainda podendo trabalhar com isolamento termoacústico, né? Que é bem importante, que também tem sido um desafio nos próprios prédios e tudo mais. E no final, Adriana? No final é mais barato o tradicional ou as novas tecnologias? Aí é aquela respostinha que eu vou ter que te dar. Depende. Depende muito da localização, depende, né? Porque a gente está muito atrelado ainda ao valor da mão de obra. E aí cada local tem a sua mão de obra específica. Então, gostaria de te dar uma resposta muito mais precisa. Sim. Mas realmente depende, né? Porque tem situações em que a alvenaria é ainda mais barata, né? Por exemplo, do que um pré-moldado. Tem situações de obra comercial, mas... E tem pré-moldado de concreto até também, né? Tá se usando bastante, né? Tu diz... Sim, o pré-moldado é de concreto. Né? E tem o bloco, também e tem o bloco, aquele de concreto também, de cimento? Também de concreto, de alvenaria, tanto estrutural quanto de vedação, né? Vedação que eu falo é quando ela não tem uma função estrutural. Então, só vou empilhar ali os blocos, né? A estrutura tá feita ali de vigas e colunas e dentro tu vai colocar... Isso aí. E tem ele estrutural também, né? Então, que eu vou empilhar e ele não vai precisar, ele realmente vai ter a função estrutural, ele vai suportar a carga também. Então, tem as duas possibilidades, sim. Pô, que desafio, né? Só que aí não dá para ficar mexendo toda hora como a galera gosta de fazer. Faltou uma tomada. Bom, daí na alvenaria estrutural a gente tem que pensar bem, com muito mais precisão e um planejamento muito mais assertivo inicialmente, né? Mudou bastante. Mas acho que também mudou por quê? Mudou porque falta mão de obra, mudou porque nós temos mais grana hoje, imagino, né? Hoje está melhor, assim, para ter o recurso financeiro do que era tempos atrás, né? Era mais escasso, falando do Brasil, né? Sim. Por que tu acha que foi evoluindo, foi mudando novas tecnologias? Porque está mais acessível para nós? Ou porque realmente, olha, não tem mais mão de obra, é melhor nós irmos caminhando por esse caminho, que é mais fácil? Eu acho que é uma soma de fatores, né, João? Acho que todos esses fatores que tu mencionaste aí somados levam para essas novas soluções, né? A gente ter mais alternativas também faz com que as pessoas tenham mais opção, né, de escolha. Então, agora, essa questão da mão de obra, sim, ela tem agora assumido um peso maior dentro das decisões, né? Porque o que acontece? Mais mão de obra, a tua cifra aumenta lá no orçamento, no final da obra. Então, isso tem pesado muito. E sem contar a questão do prazo. Por exemplo, numa obra comercial, você vai trabalhar com um pré-moldado, com essas soluções que te dão mais agilidade. Poxa vida, tu vai sair arrancando muito mais cedo para poder vender, né? Então, tu tem um retorno imediato maior, né? Ou situações até como, por exemplo, o quarto pavimento Madre Bárbara, né? A gente fez lá, optou por placas cimentícias, uma estrutura dessas, e nós tivemos uma obra em 6 meses. E lá eu tinha uma situação já de ocupação, aulas acontecendo, a necessidade de ter segurança na obra, a necessidade de ter um fluxo, né, constante ali, fluxos diferentes acontecendo, aula, obra. Então, precisava acontecer o quanto antes. Em 6 meses, a gente fez mais de 1.300 metros lá sendo concebidos em 6 meses. Isso é considerável, né? São 8 salas de aula, tem mais uma área de terraço, mais uma sala multiuso. Então, se fosse na alvenaria, nós não teríamos conseguido, sem contar no peso estrutural, né? É uma situação, por exemplo, de pré-existência, um prédio centenário ali. Então, acho que esse ali não chegou a ser centenário, mas quase. Então, nós tivemos toda uma preocupação estrutural também. São estruturas mais leves, e a sujeira, né? Também, né? Dá mais sujeira. Ela é mais limpa. Pelo que eu imagino, né? Isso, não, sem dúvida. A alvenaria com tijolo, ela dá mais sujeira, porque tu vai ter que abrir as canaletas de instalação todas ali, né? Sim, quebrar o tijolo para fazer embutir. A massa, tem areia, tem cimento, tem uma... Isso aí. Agora, as estruturas ali já com placa cimentícia, com os montantes, né? Enfim, já é outra situação. Nós temos ela... Só vai montando, é um Lego, né? É um Lego. Aproveitar a tua experiência, porque nós hoje, pelo menos que eu li, tá? Mas nós passamos mais tempo dentro de casa hoje do que antigamente. Antigamente nós trabalhávamos muito fora, em especial na nossa região, que é muito agrícola. Tu trabalhava, e até semana passada, interessante, falei com o senhor, Adri, de 84 anos. E ele diz, Joel, para mim me sentir útil a vida toda, eu tinha que sair de casa quando estava escuro e voltar para casa quando estava escurecendo.
Aí eu tinha sido o homem da família e trabalhado o dia todo. Eu dizia mesmo, 84 anos, sim, esse é. Daí ele tem 3 filhos, ele diz só que os meus filhos saem de casa, o sol já está alto. Já nasceu o sol. E eles voltam para casa meia-tarde. Às vezes no verão, 5 horas, e não está claro. Eu achei que ele ia criticar os filhos. Né? Eu disse, ele vai, né, dar uma pegadinha dele. Ele disse, mas eles estão certos. Porque eles têm tempo ainda de falar com a esposa, falar com os filhos e andar de bicicleta. E eu não tinha esse tempo. Então eu entrava em casa para dormir. Com base numa pesquisa que eu fiz aí sobre essa área que eu não entendo, dizia justamente que nós hoje passamos mais tempo. E aí tem um desafio para o arquiteto. Né? Como é que tu vai deixar esse casal, essa família, né? Muitos solteiros também, né? Uma legião de solteiros que tem seu próprio apartamento hoje e ficar o dia todo dentro de casa. O que tu pensa quando tu faz um projeto para essa nova família? Então, para o arquiteto é maravilhoso, porque pensar o espaço é o que a gente faz, né? Então, entender esses hábitos, né? Eu acho que tu tocaste numa questão bem importante. E ainda eu somaria mais um desafio. Existem casas, lares, né? Onde a gente tem várias gerações convivendo, né? Então, tem situações... Hoje nós temos, às vezes, 3 gerações convivendo no mesmo lar. E como tu vai agradar todos? Como a gente concilia, né? São necessidades diferentes. Aí vem esse senhor, por exemplo, com uma vivência X, a geração que está voltando no meio da tarde, e ainda tem os filhos, muitas vezes, né? Que estão começando já com o chip, praticamente, com as redes sociais super ativas, né? Uma rotina totalmente estimulante. O quarto dele e o computador. Antigamente não tinha nem... Tu não pegou a época, né? Que não tinha computador, né? Tu não estava trabalhando... eu peguei o computador monitor, já né? Tinha monitor, MS-DOS, aquela coisa toda. Minha época é da máquina, mesinha com a máquina de escrever e tal. Olha aí. Nós cheguei não a fazer não precisava ter tomada na parede. Muito bom. Mas então, eu acho que... Mas é um desafio bacana, sabe? Aquilo que eu falei, eu acho que tudo se resume a um bom briefing, sabe? Entender bem a rotina, porque mesmo dentro desse, não vou dizer rótulos, né? Mas desses padrões que a gente tem, cada família vai ter seus hábitos, né? E aí vai ter quem trabalhe no turno inverso, vai ter quem trabalhe só na madrugada, né? E tudo bem, e o resto da família trabalha durante o dia. Tem uma série de questões para serem consideradas, né? Tem gente, porque hoje em dia é muito comum tu tá trabalhando num fuso horário diferente. Tem gente que está trabalhando online, exportando, enfim. Eu tentar fazendo reuniões na madrugada, porque eu tô atendendo. Você tem uma sala mais acústica para mim poder. Isso, são hábitos muito diferentes. Mas o que eu posso te dizer, assim, que as pessoas têm percebido, que os momentos de lazer tomaram uma outra proporção, né? O prazer de viver, o prazer de curtir os momentos, de conseguir curtir mais a família. Tu colocaste bem, né? Essa pessoa que saía antes do sol, né? Isso, e depois voltar após ele se pôr. Ela não tinha tanto tempo para usufruir com a família. Não. E por isso que ele falou que o filho estava certo. Então, hoje as pessoas dão mais valor para essa vivência. Então, elas vão dar mais valor para uma sala de cinema onde todo mundo pode ver junto. Tem gente que gosta lá da sua mesa de sinuca, da sua mesa de jogos. Tem a galera que vai gostar de ter uma bancada lá com uma naja, com uma cervejeira, uma adega bem climatizada, né? Então, são os prazeres da vida que as pessoas começaram a se permitir mais. E isso é importante. Elas têm curtido mais a jornada, né? Então, antigamente era muito pelo resultado, né? Eu até recentemente escrevi sobre isso, essa questão da casa própria, né? Assim, a gente tem, antigamente, a gente veio de uma geração de construtores. As pessoas, como eu comentei, meu pai construiu a casa onde eu morei, construiu a empresa, né? Mas hoje eu ainda não construí. Então, assim, a geração que tá vindo... E eu gosto, né? Não tô dizendo nem no meu caso. Mas tem pessoas... E tu é da área. E eu sou da área, né? Mas as gerações novas estão pegando muita aversão às construções em função do transtorno. Elas não querem se envolver com a parte do processo da construção. E eu vejo isso no meu escritório. Elas querem a chave na mão. Né? Elas querem curtir, elas não querem se envolver. Eu quero um produto e outro. Essa casa não vai ser minha casa definitiva. Ouço muito isso. Essa não é minha casa definitiva, Adi. A gente só tá indo para cá, depois quando a gente tiver filho ou quando a gente tiver mais um filho, a gente vai para outro apartamento. As pessoas não têm mais a casa como um propósito final, a casa própria. A minha, aquela dizer minha, sabe? Isso, porque antigamente assim, a família inteira lutava, trabalhava, né? A casa própria, ela era um fim. Hoje ela é um meio, ela é um caminho. Conforme a fase de vida, tu vai ocupar um imóvel. Né? O imóvel tem que atender o teu momento. Agora. Isso. Amanhã a gente vai ver. Sabe, tem um grande amigo meu,
em que trabalha, que inclusive tem uma loja de imóveis. E aí ele comprou um terreno, ia construir a casa, e chegou na hora, ele calculou quanto que custava o terreno, quando que ia construir a casa dele e tal, quanto que ia custar, e ele foi alugar um apartamento. Aí viu vários, achou um que nem que ele gostava, que seria legal para a esposa e para o filho, tem um filho, e ele fez o seguinte, ele foi negociar, quanto que é o aluguel por mês? Tanto. Tá, mas se eu alugar 1 ano, quanto tu me faz? 1 ano, deu um pouquinho de descontar. Se eu alugar 3 anos e eu te pago antecipado, 3 anos antecipado. Dele, sabe o que? No final, ele alugou por 5 anos o apartamento. Daí nós, numa janta, disse, por que tu alugou o apartamento por 5 anos? Diz, Joel, eu vou estar envolvido, exatamente o que tu falou, André. Eu vou estar envolvido na construção e tal, e eu não quero agora, eu tenho que focar na minha empresa. Exato. E eu não sei, de repente eu vou construir a empresa, eu vou vender a empresa, vou morar em outro lugar. Eu disse, é mesmo? Ele diz, claro, cara, talvez fora do Brasil, não sei. Isso. Isso te atrapalha ou atrapalha os arquitetos de negócio ou não? Não, pelo contrário, porque na realidade ele nos desafia mais, porque a gente tem que entender bem o momento daquela pessoa, né? E o imóvel tem que atender aquelas necessidades naquele momento. Eu tenho que, digamos assim, a previsibilidade das coisas, ela não se torna mais a tão médio, longo prazo. Eu não tenho que prever tantas situações, eu tenho que entender o momento da pessoa naquele momento. Né? Agora. Naquela Sim. situação, né? Naquele instante. Então, ali, quando eu entendo essa necessidade, é muito fácil. É mesmo, na realidade, para nós não interfere, né? O que eu tenho que entender só, realmente, o desafio maior é entender se o momento dela realmente é o que ela está nos passando. Porque, às vezes, tu tá prevendo, daí a gente faz uma análise, vai acontecer isso aqui ano que vem. Às vezes, antes de terminar o projeto, já muda, sabe? Sim. E tudo certo, faz parte. Sim. Porque hoje a vida muda muito rápido, as coisas são muito mais instantâneas do que antigamente, né? Então isso é interessante também. A gente tem que estar acompanhando isso, por isso que eu digo. Se tiver que mudar, teve situações de cliente que mudar. A gente já fez 3 apartamentos. 3 momentos da vida da mesma família diferentes. Então, é interessante isso, sabe? E são projetos completamente diferentes. Para a vida toda. São Não momentos mais. diferentes que viveu. Não mais, claro que existem exceções, Sim, existem situações, mas o comum não é mais ser a Tão apegado, né? Ou seja, as minhas coisas, é meu. Tem isso também. Esse pertencimento, as pessoas, né? Que nem hoje eu falei. menos, né? Menos, as pessoas ressignificaram o imóvel, né? E eu acho que também muito... Ressignificaram, que legal. Né? Eu acho que muito pelas opções que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem muitas opções hoje também, né? O mercado mudou, ele tá muito mais... Eu tenho um outro amigo meu médico, ele tem uma moto e aquela moto era intocável. Agora tu falou, me fez lembrar. Intocável. Daí um dia, no nosso majante, disse, eu acho que vou ter que emprestar minha moto, vender minha moto. De sério, cara, mas não deixava ninguém, nem os filhos pegar. Ele já, eu tô entendendo agora com essa nova geração e falando com os filhos, de que as coisas que eu gosto são coisas que eu gosto. Sim. Não os meus filhos. Eu vou morrer a minha casa, e aí eles vão alugar, vão vender, porque eles já têm a casa deles, eles nem gostam da minha casa, que é um sítio dentro do sítio. Eles não querem o sítio. Quem sempre quis sítio fui eu. Né? E aí eu lutei, e aí eu fico obrigando eles a morar ali, e eu entendi que não é isso. E a moto, né? Ou seja, quem gosta de moto sou eu que gosto, não meu filho. E a gente também começa a entender isso, né? Acho que antigamente tinha que manter a casa do pai, da mãe, porque era deles, né? Esses dias eu falei com um cidadão que tem uma casa antiga, gasta um dinheirão para aquela casa, e ele, meio contrariado, a família continua mantendo aquela casa. Enquanto que os filhos não querem mais. Né? Os netos, quando chegar a vez do neto, ou seja, mudou muito, né? Mas eu acho que ainda tem pessoas que têm esse apego, assim, sabe? Eu não digo o apego pelo imóvel, mas a lembrança, acho que tu tocaste bem. História. A história, isso. Ver o imóvel como um símbolo ainda, sabe? É como se fosse um porta-retrato que está sempre presente ali, que tem uma série de sentimentos registrados ali no tempo. Acho que o imóvel, ele traz um pouco esse pertencimento. Quando a pessoa valoriza isso dentro da família e tem condições de manter, né, um imóvel que foi de outro né, descendente, enfim, alguém da família, tem muita gente que tem apego a isso ainda, por conta de manter a lembrança, por conta de não querer perder esse elo da história, sabe? E isso é legal, se consegue, né, manter e talvez adaptar o imóvel para as necessidades atuais, mas ir mantendo, também é bacana. Já tive situações também de clientes nessa linha. Então é muito legal, sabe? São histórias que estão registradas ali. É que a memória afetiva, ela é muito forte. Então, quando a pessoa valoriza, ela é, né, e ela gosta, ela quer sentir aquilo e tem dificuldade mesmo de desapegar, né? Porque, poxa, viveu naquele espaço.
Isso... Tu tem alguma coisa que te apega, assim? Alguma coisa material, não? Material não, aí eu sou bem aquariana. Sou bem aquariana, porque não sabe dos signos, assim, o aquariano é bem desapegado dessa parte material. Eu não tenho nada, assim, eu acho, Joel, assim, que eu me apegue muito. Eu também tive, né, as minhas memórias afetivas todas cultivadas em Estrela. Minha infância eu passei em Estrela, né? Nasci aqui, mas que foi na casa da minha avó. Só que na ocasião dessa última enchente, devastou tudo. Simplesmente ficou só o terreno. Puxa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses momentos vêm para nos dizer que nada sobrepõe a memória, entende? Não é o material que vai fazer com que as coisas perpetuem, né? Assim, a memória afetiva. Então, também tem isso, né? Mas eu tenho algumas coisas, assim. Eu tenho uma moto, 1900, minha primeira moto. Olha aí. Que eu comprei a meia com meu cunhado, acredita? Aí... Acredito. Comprei, aí nós trocamos e tal, uns 20 anos depois eu achei a moto, comprei de volta a moto. Olha! Dá até vontade de chorar só em falar dela. Mas gosto demais do meu. Mas sabe, tu falaste num ponto importante, porque o veículo, né, as motos, enfim, automóveis, os dois também, eles também têm um pouco disso, né? Tem. As pessoas antigamente também, elas miravam num carro modelo X lá e passava a vida para conseguir conquistar aquele veículo. Hoje em dia, não, as pessoas vão trocando conforme a fase, né? E tudo certo. Como tu fala bem, fácil de entrevistar e fácil de falar campaco. Mas eu quero falar sobre a Expovale, por que tu foi para a Expovale. Mas antes, lembrar que esse programa também tem patrocínio da Imogel, 40 anos de Imogel. É uma história. Né? Tradição Digital em Arroio do Meio, o Adriano, todo turno, Tradição Digital. Casa do Ciclista. Né, Tratari também, né, em Estrela, que madeira também evolui muito, né? Muito. Madeira agora, pinos tratado, 15 anos na rua, né, no tempo, tu consegue deixar perto do que era, né? Nossa. CFC Vitória também, e tem mais alguns depois, assim. Tá bom. Então, CFC Vitória. Agora, Adri, o que fez a Adriana, essa arquiteta, assim, inquieta, né, que dá para ver, foi fazer na Expovale. De que maneira tu entrou para esse lado voluntário, né? Sim, bem importante. Não recebe para isso. Não. E abre a tua agenda para resolver problemas, né? Porque na Expovale é um baita privilégio, mas tu tá ali para resolver problemas, conflito, resolver situações, né? Abre espaço tua agenda, que tu poderia estar ganhando dinheiro, tu faz voluntariamente. Como é que tu ingressou nessa Vamos lá. Não foi assim, né, do nada, digamos. Tem uma construção muito legal aí, sabe? Eu acho que essa questão do espírito do voluntariado eu sempre tive muito presente em casa, né? Meus pais sempre participaram, o pai sempre participou de Rotary, né? Associação de oficinas. Nossa, uma série aí de entidades, associações que ele participou e eu acho que eu fui ficando com isso na veia, né? Então, participei desde muito cedo de Interact, Rotaract, depois a JCI, né? A Câmara Júnior, antiga Câmara Júnior de Lajeado. Fui tendo aí essa sementinha aí do voluntariado e do coletivo muito forte. E desde cedo, desde os meus 17 anos, eu já participo da CIO de alguma maneira. Né? Aos 17, como eu participei da Junior Achievement, que é um programa também de mini empresa que a CIO trouxe para Lajeado, eu acabei também tendo o convite para participar da área jovem na época, dentro da CIO. Com 17 anos já? Se eu não me engano, eu tinha 17 anos. Muito nova. E aí ali a gente já teve algumas ações, eu participo. Comecei a me inteirar do que era a CIO, né? Essa Associação Comercial Industrial, o que de legal ela fazia também dentro dessa questão do empreendedorismo, que sempre também me seduziu muito. E a partir dali eu fui participando, eu fui estudar em Porto Alegre, né? Eu cursei arquitetura na URGS em Porto e depois retorno para cá. E aí começo a participar novamente. E aí sim, aí eu trabalhei como arquiteta responsável pela Expovale, cheguei a ser arquiteta responsável pela Construmóvel. Eu participei, na época da Construmóvel, né? Nós tínhamos ali o espaço da Mostra Arquitetura, né? Desde a época que ela foi concebida, eu participei desde a primeira edição ali, de alguma maneira, da comissão. Então, sempre teve um envolvimento com essas comissões de feira, né? E foi se construindo. E aí, no final do ano passado, então, Johnny e Gravina fizeram um convite, né? O presidente da gestão anterior e o atual, para assumir, então, esse desafio da Expovale. Assumi com muito carinho, assim, né? Porque me é muito cara a marca da Expovale, né? Por conta dessa participação. Não estava esperando, né? Mas também foi um compromisso que eu assumi com ambos, assim. Já os conheço, né? O Gravina conheci agora. Mas acho que é uma maneira de retribuir, sabe, Joel? Eu sempre penso assim, eu acho que se a gente tem condições, eu sempre penso que é uma maneira de retribuir a essa comunidade, né?
enfim, a essa aldeia que tanto já me trouxe também, né, de momentos felizes, eu acho que enquanto empresa, enquanto, né, cidadã também, esse é o meu lar. Então, se eu posso contribuir de alguma maneira, né, poxa, vamos lá, vamos abraçar, e que também possa ser inspiração, como eu falei para outras pessoas, né, o pessoal costuma dizer, e eu tô tendo a noção da dimensão, assim, do carinho que as pessoas têm por essa marca Expo Vale. Sabe, eu não tinha ideia, mesmo participando da comissão em vários, né, vários lugares diferentes da comissão, digamos assim, vários cargos, eu não tinha ideia da dimensão que a Expo Vale tem. E agora eu tô tendo a real noção, sabe? Então é muito interessante isso, assim, é uma grande responsabilidade. E antes de aceitar, eu convoquei toda a equipe da Muram. Eu disse, ó, galera, recebi convite assim, assado, né, para presidir, é a maior feira, né, que nós temos aqui na região, mas eu só vou assumir se vocês me autorizarem, porque afinal de contas demanda muito envolvimento, estarei ausente do escritório sim, né, não deixarei de atender, sigo com o meu trabalho, tranquilo, mas sim, né, eu preciso cumprir compromissos ali que vão demandar meu comprometimento. E a galera veio super junto, assim, então aí dei o aceite, então, pro pessoal formal, né. Quem é que trabalha contigo lá? São 5 arquitetos nós somos, né? Nós somos 5? 3 sócias, isso aí. Camila, Carolina e eu, né? E aí temos mais o Pedro, o Marcelo e a Manu como estagiária. Então... A galera é grande, né? São 5 arquitetos e uma estagiária, uma galerinha trabalhando. Eu precisei contar com o apoio deles. Eles que me autorizaram a estar aqui. E como é que tu faz, Adri, para conciliar? Assim, tem um dia que tu resolve todos os problemas do Expo Vale? Ou não, tem, em 2 horas por semana eu resolvo. Como é que é essa? Não, vamos lá. Diariamente tem demanda, né? Diariamente? Diariamente tem demanda ali, via WhatsApp, definições e tal. Alguma coisa sempre está acontecendo. Ou mesmo a gente tem que estar pesquisando alguma coisa, né? Alguma situação. Mas eu tenho... A minha proposta é fazer reuniões semanais, né? Com a comissão. Toda terça-feira, no final da tarde, a gente tem as reuniões da Expo Vale. E em paralelo a isso, então eu tento concentrar as demandas sempre nessa terça-feira, né? Sempre num dia da semana ali que eu consiga, se tenho agenda, eu uso a tarde para isso, né? Da terça-feira, antes da reunião. E aí a gente vai tentando conciliar, mas tem compromissos que a gente não consegue, né? Às vezes tem uma agenda no governo do estado, né? Tem agendas com lideranças que a gente tem que se adaptar. Então acaba que, em algum momento, isso vai sair do planejamento ali que tu teve inicial, né? Mas faz parte. Isso a gente vai conciliando. E por ser uma mulher à frente desse projeto todo aí, o que tu percebe assim dos demais e da própria comunidade? Certo. É uma pergunta interessante, porque logo que foi divulgado o nome, né, eu recebi tanta mensagem legal de mulheres. Foi muito bacana, né? Algumas lideranças já constituídas que nós temos, né? Outras mulheres dizendo, Adri, que legal, tô contigo que tu precisar, né? Me pede, assim, muito apoio. Por isso que assim, foi recebido com muito carinho e eu sou muito grata. Eu acho que é todo mundo, né, que me mandou mensagem, que tá aí com a gente. Algumas meninas, né, mulheres já estão na comissão conosco. Falo meninas carinhosamente, né? Mas estão lá já também, que se ofereceram e que se dispuseram a trabalhar. Por isso que eu falei sobre inspiração. Eu acho que é uma conquista. O fato de eu ter assumido, eu acho que representa uma conquista para muitas pessoas, né? Para muitas mulheres. Tu representa mulheres. Isso. E aí eu acho que isso também é algo interessante, né? Eu acho que é uma outra percepção que eu tô tendo, que talvez não tivesse tão latente para mim, tão presente. Né? E aí quando a gente tá ali, poxa, é uma responsabilidade, não é só a feira, existem muitas camadas nesse cargo que são interessantes, né? Passou por algum momento mais difícil, constrangedor, por ser mulher ou não? Não, por enquanto não. Eu espero não passar. Tomara que Mas não. Mas vamos lá, né? O pessoal me pergunta isso como arquiteta também na obra, né? Existe essa questão também, né? Ai, Adri, não sei, na obra, como é que é e tal. Eu acho que é uma questão de construção, tá? A gente sabe que existem, sim, pessoas, né? Existem situações de machismo, existem situações que o pessoal se prevalece ou então ignora quando tem, né, uma liderança feminina. E a gente ouve histórias, né, de lideranças aqui que nós temos locais femininas. Histórias, às vezes, assim, bem revoltantes até, né? Que as pessoas ignoram justamente. Como é que passou por isso? Ou então simplesmente ignorada entre vários líderes aqui, cargos constituídos, simplesmente não são ouvidas, né? A Simone Leite fala muito isso também, né, dentro da questão Federação, FIEGS, enfim. Agora, eu vou te dizer que ainda não passei por isso, espero não passar. E dentro da construção também, eu tive uma construção de postura que também, eu acho que talvez tenha me capacitado um pouco. Eu acho que a conversa é a melhor opção, sabe? A melhor
forma. E eu acho que a gente tem que tentar, às vezes, desarmar as pessoas de maneira inteligente. A mulher sempre tem que usar mais inteligência para conseguir contornar essas situações. Eu nunca tive nenhuma situação constrangedora em obra, sabe? Tem aquela situação normal, que é alguma situação, né? O pedreiro sempre fez assim, o mestre sempre fez assim, agora tá me propondo algo diferente. Aí tu tem que ter inteligência emocional, articulação, lidar, ouvir. Eu sempre gostei muito de ouvir quem tá na obra, quem tá na frente, porque eu também aprendo. Né? Eu acho que isso a gente tem que ter humildade para entender em que momento tu fala, em que momento tu coloca, em que momento tu ouve. Em que momento tu ouve, né? E a gente vai construir junto essa solução. Enquanto responsável técnica, sou eu que assino. Eu que vou dar a resposta final, né? Isso eu não abro mão porque é uma questão de responsabilidade. Agora, a construção pode ser conjunta e a gente pode, né? E eu tenho que envolver as pessoas nessa decisão. Elas têm que sentir que elas têm pertencimento nessa construção, né? Então eu acho que isso também me ensinou muito. A construção civil, eu acho que ela me traz essa bagagem para esse cargo também. Ah, que show, que bom te ouvir. Acho que a tua comunicação ajuda também, né? Eu acho que sim, que sim. A gente tem que usar ela a nosso favor, né, João? Então, isso assim... Aí, isso aí. É que nem eu, não sei se tu percebeu, eu não sou muito alto, né? Mas aí no colégio, te ganhar meio que no grito, no jeitinho, boa, né? Pro combate. Eu não posso ir, né? Então tinha que dar o meu jeito, né? Perfeito. No voleibol sempre fui levantadora. Eu nunca fui atacante porque eu não tinha altura para bloquear, né? Eu era bloqueador nato, né? Agora, o que vai ter de diferente, o que está programado para a Expo Vale? A Expo Vale já está definida ou ainda tem coisas a definir ela ainda está sendo construída. O layout está definido, né? Nós já temos aí mais de 70% dela vendidos, né? Então, de espaços vendidos. Nós já temos muitas definições construídas, sim. Então, agora tivemos, né, o convênio com o governo do estado aí assinado para a obra do parque. Então, teremos aí o pavilhão 1 ali, né, em obras nesse momento. Mas a gente tem ainda soluções, por exemplo, principalmente a questão da comunicação. A gente está construindo agora. Em junho, nós teremos definições bem importantes, né, no mês de junho, para poder, na sequência, seguir com as ações e tudo mais. E as ativações, acho que é bem importante falar. Nós estamos querendo esse ano extrapolar os limites do parque, né? Então a gente quer que a Expo Vale ela tenha ativações e ações que extrapolem os limites ali do parque. Em que sentido? As pessoas precisam ter de novo esse pertencimento da feira, essa sensação de fazerem parte, de chegar em Lajeado e opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Há muitos anos nós tínhamos isso. Nós estamos tentando fazer um resgate desse senso de pertencimento. Assim como a gente vai em outras festas, né, em outras cidades, que a gente ingressa na cidade, ela já está decorada, as pessoas já sabem, opa, está acontecendo tal festa, tal feira aqui. Alguma coisa diferente tem? Isso. E a Expo Vale, ela, com o passar do tempo, eu acho que ela foi perdendo um pouquinho isso. A gente quer tentar resgatar, sabe? Muitas vezes a gente ouvia as pessoas falando, poxa, a Expo Vale passou e eu nem fui visitar. Porque parece que é lá no Parque do Imigrante. Não é lá no Parque do Imigrante. É em Lajeado. Então, nós queremos trazer isso e a gente está trabalhando justamente em quais ações dentro da cidade, da região que a gente vai fazer para poder divulgar melhor e fazer as pessoas participarem desde antes da feira do que vai acontecer lá, né? Então, a gente quer aí tangenciar vários setores que até então não estavam envolvidos na feira. Então, vamos ver as novidades que a gente vai ter nos próximos dias aí de definições. Que legal. É o que a gente falou até bem pouco tempo, né? De pertencimento, ou seja, é a minha feira, né? Não é a feira de Lajeado. Quem mora em Arroio do Meio, que mora em Cruzeiro e Estrela, não é feira de Lajeado, é a nossa maior feira. Do Vale. Isso aí, Lajeado é o anfitrião e nós queremos que os lajadenses tenham essa sensação, né? Nós estamos recebendo o Vale aqui na nossa casa. Então a gente tem que estar preparado para receber essa galera com qualidade e aí a gente tem um trabalho, todo o setor de turismo totalmente preparado para receber essa galera, né? E também, claro, fazer toda essa rede do Vale acontecer, né? Por isso a Avenida do Turismo, que é uma das atrações que a gente tem lá. Eu quero conhecer um pouco mais, nós queremos conhecer um pouco mais preparei algumas perguntas aqui, antes de lembrar, Mercadão dos Óculos, né, nosso apoiador, Compensados Lajeado, Preto, materiais de construção, Estos Brindes, nós participamos muitos brindes, inclusive na própria feira, Estos Brindes, né, também, né, a nossa parceira aqui, a Mepase, né, e Ferros Castro, também estão conosco. E esse programa vai estar depois, né, também, né, na plataforma da RDK. Né? Um grande abraço ao Elton. A RDK também retransmite esse programa aqui para todos os seus seguidores nas redes sociais. Adri, o que te deixa angustiada? Tem alguma coisa que te deixa angustiada? Não diz, isso que eu não gosto, alguma coisa que te incomoda?
O que tu não tolera, o que tu não gosta? Difícil, hein? Essa pauta tu não me mandou, né? Não mandei. Tem alguma coisa de, isso me incomoda, me deixa... isso não é legal. Que tu não aceita. Eu acho que... Pois é, que pergunta difícil. Já me perguntei isso aí também. Eu fico muito angustiada porque as coisas às vezes não acontecem na velocidade que eu gostaria, tá? E isso eu já ouvi mais pessoas me dizendo, tu tem que desacelerar algumas vezes. É mesmo? Talvez isso assim, eu gostaria que algumas coisas fossem mais rápidas. Acho que o tempo de acontecimento das coisas talvez me deixe angustiada. Eu acho que isso pode ser, né, A ansiedade está vinculada à questão do futuro, né? Uhum. Então, essa questão eu acho que eu poderia encaixar nessa tua resposta aí. Boa. O que te deixa muito feliz? Hoje o dia foi muito legal, porque aconteceu tal coisa. O que te deixa Eu acho que é o relacionamento com as pessoas e quando elas estão felizes por algo que tu fez, sabe? Acho que impactar a vida das pessoas positivamente me deixa muito feliz. Quando tu recebe um elogio, por exemplo, de um trabalho bem feito e a pessoa tá bem naquele lugar. Sabe? Um elogio por ela estar bem. Não é dinheiro, é o prazer que te dá. Isso. Eu acho que essa sensação, assim, ela me deixa muito feliz. É aquela coisa de deitar a cabeça no travesseiro de noite e dizer missão cumprida por hoje, sabe? Boa. Adri, o que tu tá muito ocupado, né? Arquiteta, trabalha bastante, tem uma maior feira, tá sobre a tua responsabilidade, é a Adri na frente disso. O que tu faz para desopilar? O que tu... eu preciso fazer, tu faz tempo. Eu preciso fazer tal coisa para esquecer um pouco tudo isso. Bem fácil. Bem fácil, academia. Academia, leitura. Eu acho que boa música também me desliga bastante, né? Aquelas playlists, assim, que a gente gosta. Que tipo de música memória. tu escuta? Eu sou bem eclética, mas assim, rock é a principal. Rock? Rock é a que mais me realiza, assim, que eu mais desligo, né? Então... O que é família pra ti? Eu acho que é tudo, né? Família é o início e o fim. Eu acho que se a gente tá aqui é por conta dessas pessoas, né? Então, acho que tudo o que eu sou hoje eu devo à minha família. Então, ela é início e fim, tudo. É o propósito de vida da pessoa. Acho que a gente ter a família perto, sabe? O que é o Vale Taquari para ti? Pensa em sair dele ou vai ficar por aqui mesmo? Então, interessante, né? Quando eu me formei em Porto Alegre, eu acho que a gente sempre vai mirando, né? Eu tenho muitos amigos paulistas, sempre pensava, daqui, será que eu vou para São Paulo, né? Quem sabe eu vou para lá, tenho muitos amigos lá e tudo. E no fim acabei voltando, né? Vim para cá, me formei, vim para Lajeado. E foi a melhor decisão que eu tive. O Vale é muito, muito, muito promissor. E acho que o que a gente tem aqui, eu brinco que a gente vive numa bolha, né? Porque nós temos uma régua muito alta sobre vários aspectos. Nós temos uma economia pujante, né? Nós temos diversidade aqui econômica. Nós temos opções. As pessoas, mas em Porto Alegre eu tenho isso, né? A mania de comparar com a capital. Sim, mas nós temos qualidade de vida aqui. A minha história está aqui. Estamos a uma hora e pouquinho de Porto Alegre. A posição estratégica que nós temos em relação ao Estado nos qualifica muito. Né? E não à toa que nós estamos recebendo diariamente, né, pessoas aí da capital. Esses dias eu atendi um casal, uma família inteira paulista. Então as pessoas estão buscando qualidade de vida, estão buscando o que nós temos aqui. E o nosso povo é o nosso diferencial. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Se eu pudesse dizer o que qualifica o Vale do Taquari, o que é o Vale do Taquari, são as pessoas que estão aqui. Bom, não à toa, né, o slogan da Expo Vale, somos a nossa terra. O somos é muito forte. Né? Então, casualmente fazendo o link aqui, mas eu acho que as pessoas que fazem com que o Vale seja o que ele é hoje e tenha referência, seja uma referência internacional em tantos aspectos, né? Não só na superação dos eventos climáticos aí que a gente teve tanta visibilidade, mas eu acho que sempre teve, se a gente olhar para as nossas indústrias, para as nossas empresas, o nosso serviço, a gente é muito qualificado, a gente é referência mundial em tantos setores aqui, né? E eu acho que isso é ponta das pessoas. Grandes empresas daqui que nasceram no Vale do Taquari devido ao povo. Né? Isso, e se for olhar os CEOs atualmente, né? Mas os fundadores são pessoas daqui. São pessoas que nasceram aqui, sabe? Então, tudo começa, né, na terra, mas a gente vai perpetuando aí no serviços, tecnologia, né? Enfim, tanta coisa que acontece aqui, né? Que a gente não tem noção. Isso a feira também está me ensinando. Estou conhecendo tanta empresa nova. E isso acho que é muito sedutor, sabe? Que bom. Adri, muito obrigado por ter vindo aqui no Eu Podcast.
né, conversar um pouco com a gente poder conhecer, né, nós, os nossos ouvintes, telespectadores, conhecer um pouco mais aí da Adri à frente dessa feira tão importante. Poxa, eu te agradeço aí pelo carinho, né, com toda a tua audiência e espero poder ter contribuído de alguma maneira, né? Foi muito legal, foi um bate-papo. Então, acho que fiquei muito feliz, adorei o papo. Então, acho que poderíamos ficar aqui horas falando, né? A pauta teríamos. Mas muito obrigada, muito obrigada. Me senti muito lisonjeada, né? Porque vi aí as personalidades que já estiveram por aqui. Então, muito obrigada de coração. Nós é que agradecemos. Essa Adriana Nunes Machado, falando conosco. Quem será que na semana que vem vai estar sentado aqui conversando? Bom, aí tem que acompanhar o Eu Podcast. Isso aí.